Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de retomar com vocês algumas discussões sobre antropologia brasileira e formação do nosso povo. Alguns meses atrás a gente fez algumas lives falando sobre o pensamento de Gilberto Freire, a democracia racial, e hoje eu gostaria de dar continuidade àquela discussão, só que dessa vez sobre a ótica de um novo autor, que é Cassiano Ricardo. Confesso que eu comecei a estudar ele só porque ele é aqui da minha cidade, de São José dos Campos. Confesso, mas valeu muito a pena porque ele foi um baita de um nacionalista e ele esteve por trás do movimento verde-amarelo, depois a escola da ANTA, enfim, ele fundou posteriormente ainda o movimento Bandeira. É muito interessante o pensamento político dele. Em alguns pontos ele dialoga e se afasta de Gilberto Freire em uma posição muito interessante que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu li duas obras dele, que são Brasil Original e Marcha para o Oeste. No caso, Marcha para o Oeste tem 2 volumes. Infelizmente, é muito caro esses livros na internet e eu não achei PDF. Então eu fui na biblioteca aqui da minha cidade que tem os livros dele. Então eu não faço ideia como vocês podem ler esses livros que eu citei, mas dê os seus pulos aí, rapaziada. Basicamente, um dos conceitos basilares dele, que ele traz em Marcha para o Oeste, que vai ser uma grande dualidade que ele coloca no período original do Brasil, é justamente a dualidade de 3 civilizações que estavam se formando ou que já existiam. A primeira delas, o comunismo primitivo, bem naquele conceito de uma historiografia marxista mesmo, de povos primitivos que não tem noção de propriedade, tudo é coletivizado, enfim. Basicamente, coletivismo tribal que ele está se referindo aqui. E é lógico que ele está se referindo a aborígenes, nativos que tinham por aqui sem contato com o homem branco. O segundo grupo que ele caracteriza é a sociedade de tipo feudal. Ele identifica as sesmarias, as capitanias hereditárias, as casas grandes, como essa extensão de um medievo europeu no Brasil, caracterizado justamente pela importância da terra, do latifúndio e da produção monocultural, a qual você vai ver que nesse ponto ele dialoga bastante com Gilberto Freire, porque Gilberto Freire vai dar a Casa Grande e a Senzala, né, o relacionamento desses dois graças ao modo de produção como base da sociedade brasileira. Cassiano Ricardo, ele vai criticar isso, ele não é um entusiasta dos latifúndios, ele vai se apegar a um outro tipo de sociedade, que não é nem o comunismo primitivo dos nativos e nem o feudalismo que ele vê na Casa Grande. Ele vai se arcar, ele vai ter como bastião da nacionalidade a bandeira. Os paulistas que vão basicamente dar o tamanho continental do país e também vai ser uma grande força de Estado. Ele vai chamar as bandeiras de um mini-estado, um microcosmo do Estado brasileiro, um Estado brasileiro incipiente cristalizado na forma das bandeiras. No caso das bandeiras, ele recorre até de maneira bastante exaustiva a tipificação como uma democracia racial ou uma democracia biológica. E aqui é importante a gente entender o conceito de democracia do qual ele estava querendo evocar com este título para a sociedade, né, bandeirante, vamos colocar assim. Ele está se referindo à hierarquia. Então, ele fala sobre as sociedades igualitárias, cristalizadas no comunismo primitivo, onde todos eram iguais naquela sociedade primitiva. Mas isso não era o suficiente para se construir uma civilização. Ele dava, o adjetivo, inclusive, que ele utiliza, é que esses povos estavam estandartizados. O igualitarismo prendia o seu desenvolvimento. Então ele diz até que tão essencial quanto o ar é a diferença entre os homens. Então ele vai ser um defensor da hierarquia e vai dizer que a democracia só existe quando a hierarquia existe. Então perceba que o conceito de democracia que ele emprega nesse livro não tem nada a ver com o que habitualmente estamos acostumados nos dias de hoje. Para ele, a democracia biológica, ela trazia alguns elementos essenciais para o triunfo da civilização brasileira, representada na bandeira, como eu disse, que para ele era um microestado, um estado incipiente brasileiro, porque ele trazia que dentro da democracia biológica dava para se harmonizar as 3 raças, ele conseguia integrar as 3 e dar uma função para cada sujeito na sociedade,
ao mesmo tempo que não nega as diferenças entre as 3 raças fundantes. Então, ele até aponta justamente sobre as posições mais insalubres, por exemplo, da população africana, a princípio, mas ele vai apontando que foi graças a essa democracia biológica que, através dos relacionamentos interraciais, foi possível a mudança completa da construção desse xadrez social. Então não demorou para que você visse basicamente os mamelucos tomando a frente das bandeiras, né? Os filhos de relacionamentos entre europeus e indígenas. Estes eram os grandes bandeirantes de fato, mas também o elemento africano passou a trabalhar nas bandeiras. Tanto é que ele diz que, ele até parafraseia um autor que eu não me recordo agora, perdão, ele diz o seguinte, que é impossível falar sobre engenho sem o negro. E também, para ele, é impossível falar sobre a busca pelo ouro, a corrida pelo ouro, sem falar do negro brasileiro. E aí ele vai começar a discorrer sobre a importância dos africanos ou dos afro-brasileiros àquela altura nas bandeiras na disputa pelo ouro. Então, ele vai elencando aos poucos a contribuição de cada uma das 3 raças e como essa contribuição também vai se diluindo conforme os relacionamentos vão acontecendo, a miscigenação vai dando uma unidade maior e uma mobilidade social. Lembra que ele falou que as outras 2 civilizações eram estamentárias? Ou seja, o feudo é estático, uma hierarquia que não se muta, enquanto o comunismo primitivo, para eles os aborígenes, também não tinha capacidade de progressão, não conseguia sequer mudar a lógica de como operava aquela sociedade. Enquanto a democracia biológica da bandeira, ela conseguia trazer um regime hierarquizador, que conseguiria harmonizar as relações sociais e entregar uma civilização extremamente dinâmica. Tanto é que o grande feito das bandeiras foram alargar as fronteiras nacionais, né? Então ele vai elencar como a miscigenação paulista, ela trouxe diversos elementos que não se encontrou nem nesse comunismo primitivo que ele descreve, nem no feudalismo da Casa Grande que ele também descreve. Essa é a principal diferença dele para o Gilberto Freire. Ambos estão falando sobre os aspectos positivos que a miscigenação trouxe para o Brasil e que foi essencial para o êxito civilizatório do domínio da geografia dos trópicos, mas ao mesmo tempo sobre óticas de grupos sociais diferentes. Isso é muito interessante na obra dele. Já que a gente falou um pouco sobre a mobilidade das bandeiras, é importante elencar os valores que a sociedade, a democracia biológica, tinha para Cassiano Ricardo, que foram essenciais para o seu êxito e que vai explicar o porquê ela se tornou este microestado em surgimento, em ascensão, essa alma viva do povo brasileiro naqueles primórdios. Para ele traz algumas características de cunho econômico que foram essenciais, como a pequena propriedade, ou seja, não eram os latifúndios, como no Nordeste brasileiro, nas casas grandes. Não era um comércio voltado para o externo, né, para exportação, então se tinha uma policultura ali, não era uma monocultura. E, inclusive, o Gilberto Freire, ele abre Casa Grande Senzala falando sobre a alimentação no Brasil do século XVI e XVII. E ele reforça esse ponto do Cassiano Ricardo também. Ele ressalta essa questão justamente, que os paulistas tinham uma alimentação diversificada, o que permitia um desenvolvimento maior até em sentido biológico mesmo. Eles tinham maior nutrição e não tinham os mesmos déficits, tanto calóricos quanto nutricionais, que os próprios senhores de engenho tinham, por exemplo. E como eu já citei, a mobilidade social, a capacidade de você alçar postos diferentes nessa sociedade mais ou menos estratificada, mas ao mesmo tempo com aberturas para essa mobilidade social, através do matrimônio principalmente, a grande questão é que esse esquema de pequenas propriedades criava a possibilidade, como no centro da vida bandeirante, não daquela busca do senhor de engenho, que era simplesmente, né, plantar e exportar. Pelo contrário, o centro da vida aventureira da bandeira vai ser em busca das pedras verdes, do ouro, das pedras preciosas. Então isso vai trazer também uma mobilidade geográfica, o que vai trazer no catolicismo
e justamente nesse modelo de miscigenação, de ir agregando os povos que eles conquistam, a essência do Estado brasileiro, porque ele vai conquistando o território nacional em um espírito propriamente pautado no heroísmo e nessa mitificação de um patriarcado em ascensão e não estamentário. Para ficar um pouquinho mais bonito aqui, eu vou ler um trechinho do livro que eu achei que ficou bem legal, que é o seguinte: a bandeira, portanto, indica os lineamentos de um Estado forte, democrático e nacionalista, um Estado moderno, baseado no culto da tradição e do heroísmo. Ou seja, era parte central da vida nas bandeiras justamente a conquista, a marcha para o oeste, que dá nome ao livro. Acho que vocês pegaram a referência dele aí, né? Porque essa civilização, esse ethos paulista, mas que na verdade é brasílico, se estende desde aqui das planícies do sudeste e vai até os quintões do centro-oeste brasileiro. Outro ponto extremamente interessante é que ele aponta os atritos entre as três sociedades: a sociedade feudal, a sociedade comunista primitiva e essa sociedade democrática biológica. E onde que ele expõe essas linhas de atrito? Em primeiro lugar, com o modo oposto de cultura e organização social, visto no tipo feudal. Então, como eu já citei, o pouco afeto ao assentamento real, o espírito heróico de contínuo desbravamento, tudo isso era oposto ao que a gente via no Nordeste brasileiro. E também é possível observar o pouco afeto à máquina burocrática do Estado por parte das bandeiras. Era diferente, né? Por exemplo, os senhores de engenho tinham um contato com a corte maior através do comércio e afins, enquanto a bandeira tinha um quê nativista muito forte. Não nativista no sentido de indigenista, mas aquilo já não era mais o português médio. Já estava se criando um novo elemento ali, um novo gene na composição nacional que não tinha ligação tão profunda assim com a coroa ou com os modos tipicamente portugueses. E aqui cabe elencar novamente Casa Grande Senzala, o capítulo em que o Gilberto Freire começa a falar, né, sobre os hábitos que vão se indianizando, a própria arquitetura que vai se tropicalizando. Enfim, eu não estou dizendo que foi um rompimento consciente, mas as próprias determinantes da geografia e da condição social ali criaram esses abismos entre o português que vive em Porto, Lisboa e afins e o que estava aqui em São Paulo, enfim, na região onde a paulistânia era forte, né? Agora, referente às diferenciações da democracia biológica para o comunismo primitivo, da qual Cassiano se refere, está justamente em uma repressão violenta. Então ele aponta que os quistos étnicos eram tratorados justamente pelas bandeiras. Aquelas tentativas de povos indígenas de criar os seus assentamentos próprios para defesa, ou o próprio Quilombo de Palmares, por exemplo, quem destruiu essas formas de resistência étnica, de tentar barrar essa miscigenação em curso e a formação dessa identidade? Foram as bandeiras, foram os bandeirantes que possuíam, em sua maioria, mamelucos, africanos, indígenas e brancos atuando dentro da sua bandeira. Ou seja, era uma força multiétnica, miscigenada, harmonizada entre ela, um exército composto nesses termos, atuando para destruir quistos étnicos, ou seja, que freavam esse espírito de construção de uma identidade nacional. E é através dessa análise de ver que justamente em dado momento as bandeiras ganharam tal prestígio que eram meio que uma tropa de choque do próprio processo de assentamento e colonização brasileira, a bandeira se configura como um mini-estado nacional em movimento. Não só pela frase que eu citei aqui de culto à tradição e ao heroísmo, justamente nesse sentido de belicidade, né? Mas também que ele é o agente harmonizador, unificador de um espírito único que faz coagunar na nação uma mesma cultura, um mesmo ethos, ou seja, ele espalha aquele modo de vida pelos quatro cantos do nosso país e, ao mesmo tempo, quando há uma ameaça à unidade do território que viola esses princípios que nós iríamos diagnosticar só no futuro, que seria o gene da brasilidade, era a bandeira que atuava como força de defesa e repressão
em defesa desses valores nacionais. Então você percebe que todas as prerrogativas que o Estado moderno brasileiro tem hoje foram postos em prática em um período muito primitivo com as bandeiras. Ela tinha dentro de si todo o ethos da nação. Ela era por si a brasilidade em microescala, atuando em uma mobilidade social e geográfica absurda, já que ela conseguiu não só alargar as fronteiras do Brasil, mas também conter todos os germes de separatismo, de separação étnica ou de qualquer cunho. Aqui eu sei que vão surgir discussões, existe um revisionismo paulista, principalmente depois de 32, né, que fica tentando criar uma separação entre o Brasil e São Paulo, tipo uma paulistânia, como se ela não representasse a identidade nacional, mas uma identidade só dela. Eu discordo bastante dessa análise, mas eu não quero entrar nesses pormenores agora. Mas eu acho que diante da exposição e da análise feita por Cassiano Ricardo, eu acho que já fica mais do que suficientemente comprovado que não se tratava de um quisto, um separatismo paulista perante o Brasil. Pelo contrário, a paulistânia, essa força bandeirante, foi justamente o que pariu o Brasil como ele é. Ele foi a força preponderante. E é interessante analisar o contexto em que Cassiano Ricardo publica essa obra. Esta obra foi vinculada em departamentos do Estado Novo, departamentos de propaganda. Então isso aqui foi assimilado à identidade do Estado Novo na busca de contrapor os projetos políticos que existiam. Então perceba, e nesse livro, Marcha para o Oeste, principalmente no volume 2, ele vai citar muitas democracias. Democracia liberal, o comunismo, democracia corporativa, democracia isso, democracia aquilo. E ele sempre vai colocando como alternativa a democracia biológica por ser a tradição nacional. Então Cassiano Ricardo, além do conteúdo histórico, antropológico que ele está colocando à exposição, ele está fazendo principalmente uma propaganda, uma ideia de que o Brasil não deve embarcar em aventuras ou desventuras políticas que lhe são estranhas. Ele, ao tempo todo, dá um ênfase em dizer, olha, a gente experimentou a ferro, fogo, suor e sangue um modelo próprio. A gente forjou, a gente criou aqui a democracia biológica como algo nosso, adaptado para nós. Não faz sentido a gente estar falando aqui sobre democracia liberal, sobre comunismo, sobre isso, sobre aquilo, até porque no passado nós superamos essas teses graças ao triunfo da nossa civilização. Então você percebe que faz sentido o Estado Novo ter se aproximado do Cassiano nesse sentido, porque ele que estava com um modelo mais próximo de um corporativismo meio às avessas, né? Ele precisava se mostrar como uma alternativa tanto aos blocos que existiam na época. E o Cassiano ele vai ser muito enfático em repudiar os fascismos europeus, em repudiar o comunismo e repudiar a democracia liberal. Então, ele vai fazer as suas propostas de cunho antropológico e também de cultural baseado nesta ideia de uma corrente política autenticamente brasileira, não alinhada com qualquer outro modelo externo. E isso era justamente o que o Estado Novo queria para si, era a identidade que ele queria basicamente caracterizar o regime, né? Bom, esse aqui é um pequeno resumo, eu peguei as principais partes que eu achei interessantes e acho que abre uma reflexão aí para vocês. Vou pedir então para vocês que comentem aí o que vocês gostaram. Preferiram a Casa Grande de Gilberto Freire ou a Bandeira de Cassiano Ricardo? Ou você é crinjola e prefere Caio Prado Júnior e sua tese comunista? Não esqueçam, por favor, de deixar o like. Se gostou do conteúdo que eu fiz aqui, que eu venho trazendo quase todo dia aqui para vocês, cogitem ser membro, dar uma forcinha econômica aí pro canal, que a gente precisa pegar o nosso ganha-pão aqui também, né? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.